A história de Jerusalém, a cidade mais emblemática da história humana, a referência maior de todo o monoteísmo histórico é a cidade de Jerusalém. Certamente nenhuma outra cidade na história humana tem impacto maior do que esta cidade tão especial com a sua história tão longa. E apesar de muita gente falar tanta coisa sobre Jerusalém e apresentar as suas opiniões e até mesmo o que pensa a respeito de todos os aspectos que fazem parte dessa realidade, muita gente não tem conhecimento da história dessa cidade. Nós temos informação, e essa informação vem desde a antiga arqueologia e da pesquisa histórica, que a cidade de Jerusalém ali tem alguma referência da sua habitação desde lá do final do 3º milênio, começo do 2º milênio, antes da era cristã. E quando a gente olha para alguma realidade documental, só no século XIV a.C. nós temos um pequeno documento em acadiano que menciona a realidade de Jerusalém. Bom, nessa época, na metade do 2º milênio antes de Cristo, a cidade e toda aquela região da terra de Canaã, a tão famosa Terra Prometida, era um ambiente assim extremamente importante por causa da sua posição estratégica, já que essa posição estava ali em meio à influência, presença e interesse de dominação daqueles antigos impérios da Mesopotâmia. Nós tivemos a época lá do antigo Império Babilônico, depois assírios, também os hititas que vinham da região da Anatólia e o famoso Egito. Na verdade, a gente pode muito bem observar o grande poderio egípcio com as suas pirâmides, esfinges, na sua história peculiar. Eles tiveram muita influência na terra de Canaã. É tão interessante que nós encontramos, inclusive na arqueologia, as cartas da correspondência do faraó com as pequenas cidades da terra de Canaã, as cartas de Amarna, que mostram essa relação que inclui a realidade da terra e também a região montanhosa onde estava Jerusalém, que começava a surgir como um pequeno vilarejo. Ok, mas o tempo passa, os egípcios saem de cena, não estarão mais presentes nesse cenário, chega o momento da fragilização desse grande império, e aí os israelitas que foram libertados do Egito, que chegam à terra de Canaã, na terra prometida, e a conquistam pelo menos entre o século XV e o século XIII antes de Cristo, e nesse momento surge a realidade de Israel na terra. Sim, agora os israelitas vão estar ali, vai se formar esse período dos juízes e depois nós vamos ter a monarquia israelita na época de Davi. E para lembrar disso, eu queria aqui mostrar essa lâmpada, que é uma peça arqueológica autêntica desse período da monarquia do Israel antigo, que envolve a antiga cidade de Jerusalém, que passa a ser chamada de Cidade de Davi e que nesse período tão especial da história marca a consolidação do Israel antigo, no período de Davi, de Salomão. Quando ela é ampliada, ela é inclusive duplicada para depois, quando a monarquia é dividida após a morte de Salomão, ser ainda muito ampliada
na época de Ezequias, entre o final do século VIII e começo do século VII a.C., já que ele reinou entre 715 e 686 a.C. É interessante ver que a arqueologia tem muito a nos mostrar ali. Quem visita a localidade pode ver a antiga cidade de Davi, aquilo que ainda é um resquício da presença antiga dos jebuseus na cidade. Pode-se também verificar ali o famoso túnel de Ezequias e outras partes da cidade que são encontradas até mesmo dentro da cidade velha, que apontam para esse período mais antigo israelita nesse cenário. Mas as coisas nem sempre irão muito bem para Jerusalém. Esse período israelita vai terminar no ano 586, porque tanto Israel sendo derrotado antes pelos assírios e Jerusalém caindo nas mãos de Nabucodonosor no ano 586 a.C., a cidade é destruída, o templo também, e os judeus irão para o exílio no momento de grande sofrimento, de grande agonia e de redimensionamento da sua caminhada. Só estarão de volta posteriormente no chamado período persa, quando nós lemos a história de Esther, de Esdras, de Neemias no livro sagrado. E este momento de relativo bom tratamento da parte da monarquia persa vai ceder lugar quando os judeus vão de fato perder um espaço maior com a chegada do período grego. E olhem só que coisa interessante. Esse mundo grego vai trazer uma realidade nova. A partir do ano 334 a.C., você tem a helenização do mundo antigo. Tanto a terra de Israel como Jerusalém cairá nas mãos do domínio grego que produz essa helenização no mundo antigo. E é interessante porque esse momento traz uma grande discussão entre toda a fé e espiritualidade israelita e a sabedoria grega, que traz uma conversa que produz ao mesmo tempo distanciamento e proximidade e simpatia. A conversa entre o sagrado e a filosofia, que vai trazer desdobramentos muito significativos, mas também momentos difíceis, especialmente no período chamado período Seleucida, quando, na época de Antíoco IV Epifânio, há um massacre terrível aos judeus e uma clara atitude de dessacralização, de profanação do Templo de Jerusalém, templo esse construído lá na época de Salomão e que fora destruído pelos babilônios, reconstruído na volta do exílio e agora estava neste momento tão terrível que provocou uma grande rebelião na época dos Macabeus e temos aí um período asmoneu de relativa liberdade na história judaica e na história de Jerusalém. Mas esse período grego, tão importante na história da cidade e do povo, vai ceder lugar para uma outra realidade, que será a realidade do período romano. Esse período romano, que começa na região no ano 63 a.C., deixou também a sua marca, né? Aqui vemos a réplica de uma bela ânfora romana que marca não só o grande império, como a sua capacidade de transporte e aquela realidade que sempre foi dita que todos os caminhos levam a Roma. Curiosamente, apesar de um domínio muito cruel, muito exigente, na terra de Israel, quando tudo foi dividido ali entre Judeia, Samaria e Galileia, nesse período, debaixo da dinastia herodiana, nós vamos ver a construção do grande
Templo de Jerusalém. Essa época é importante porque nós vamos ver aí o surgimento da fé cristã. Vamos ver que é nesse período que temos o ministério de Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, e vejam só, aqui você tem uma réplica desse templo, que aqui tão pequeno, tinha quase 50 metros de altura. Um período difícil, um período de influência da antiga cultura grega, um período de domínio muito severo dos romanos, um período de consciência nacional que crescente, uma turbulência religiosa muito grande, e esse período romano vai durar e prosseguir até o momento que esse cristianismo primitivo se desenvolve e cresce e se espalha, apesar de perseguido e de ilegal, em todo o Império Romano, de modo que até o próprio Império vai permitir a legalização do cristianismo e se tornará depois predominantemente cristão. Com a cristianização do Império Romano, o cristianismo se torna a religião predominante e a realidade se torna diferente em Jerusalém e na Terra Santa. Neste momento, nós vamos ter o que é chamado período bizantino. Aqui temos uma lâmpada que pode nos fazer lembrar desta época e que nos fala dessa realidade quando a cidade estará debaixo do domínio cristão de fala grega. Agora a atenção se volta não para o templo que foi destruído pelos romanos no ano 70, mas para a realidade do Santo Sepulcro e para aquilo que envolvia essa expansão e a adaptação da fé de origem hebraica e semítica nesse novo cenário que era o cenário do contexto bizantino. Esse período vai durar até o ano 638, quando as coisas irão mudar e mudar radicalmente. Ano 638. Uma nova fé monoteísta surgida na Arábia se desenvolve com uma proposta de conquistas militares e expansão da nova crença. Crença essa iniciada por Maomé, inicialmente no ano 622 da era cristã, e que teve a sua base a partir da tradição judaica e cristã, mas desenvolveu um caminho diferente de apresentação de uma fé monoteísta. Eles chegam em Jerusalém e na terra e a conquistam no ano 638. Esses árabes, donos de uma arte interessante e de uma cultura que acumulava referências de épocas anteriores, acabam se expandindo e vão tornar Jerusalém também uma cidade sagrada, depois de Meca e Medina. Quem contempla hoje o perfil da cidade vê a cúpula dourada e a mesquita de Al-Aqsa, que mostram essa nova realidade religiosa que se definiu ali. Essa fé islâmica se espalha por grande parte da região, inclusive indo para a região da Ásia Central, para o norte da África, chegando até mesmo à Península Ibérica. Mas esse período dessa época árabe antiga, primeira, perderá espaço com uma mudança significativa que acontece no ano 1099. No ano 1099, de repente, chegam os cruzados diretamente da Europa. Incomodados com a expansão islâmica e com os conflitos que apresentavam essa tentativa de conquista das terras anteriormente cristianizadas, os cruzados resolvem tomar Jerusalém e a Terra Santa de volta.
Na verdade, eles ficarão pouco tempo em Jerusalém. A história dos cruzados lá vai se dar do ano 1099 até 1187, quando são derrotados na famosa batalha contra o líder islâmico Saladino. Mas ainda estarão na terra até 1290, quando irão, de uma maneira definitiva, deixar o lugar, e os conflitos entre as duas partes deixou uma história dolorida e problemática em toda aquela região. Mas o período cruzado termina e vai-se embora. E nesse momento nós temos o retorno dessa realidade árabe, dessa vez sob o domínio dos chamados Mamelucos. Então, a época árabe islâmica volta à região e ela vai permanecer ali sob essa liderança mameluca e permanecerá naquela localidade por mais um tempo, estabelecendo e firmando a presença islâmica árabe em Jerusalém e, de modo geral, na região ali em volta. As coisas vão mudar porque um novo império vai se estabelecer e vai marcar presença na região. O novo império que vai dominar Jerusalém a partir de 1517 e, portanto, no século XVI, interrompe os séculos de domínio árabe, será o Império Turco. Os turcos otomanos têm ali um grande império que chega ao seu auge exatamente nesta época. Não só dominam Jerusalém, a terra de Israel, toda a região do Oriente Médio, do Levante, e terão o domínio por 400 anos naquela região. Quem visita hoje a cidade de Jerusalém pode ver as muralhas da cidade, tão conhecidas e internacionalmente fotografadas. Essas muralhas são do período turco, são do século XVI. Então, vemos assim esse elemento histórico, esse mosaico de momentos distintos da história. Apesar dos turcos serem muçulmanos, são muito diferentes dos árabes em termos de língua, de cultura e até mesmo na maneira de professar a religião. No entanto, apesar do longo domínio de 400 anos, os turcos perderão espaço depois da derrota dos mesmos na Primeira Guerra Mundial e com o fim do Império Otomano. A partir de 1917, nós teremos um outro cenário para a famosa cidade de Jerusalém. Em 1917 começa o período do mandato britânico na terra de Israel, em Jerusalém. Aqui estou vendo o livro The Hobbit, do J.R.R. Tolkien, e lembrando de uma boa parte daquilo que é a famosa literatura britânica, como as obras de Brontë, Jane Austen, e lembrando do horário britânico conhecido em todo o mundo. Pois é, chegou não o horário, mas o tempo britânico na Terra. E as coisas passam a ser interessantes porque tudo aquilo que fora domínio do Império Otomano agora acaba sendo dividido na região principalmente entre britânicos e franceses. Toda a administração da região passará a ser britânica, o que traz certo investimento e que faz com gente de toda parte. Muitos árabes vivendo em outras regiões passam a mudar para a terra, inclusive para Jerusalém, bem como judeus que fugiam do antissemitismo muito forte na Europa até no começo do século XX, com tudo aquilo que se desdobrou na época do nazismo. O período britânico vai ser de 1917 a 1947 e vai trazer mudanças impactantes na região, porque é a primeira vez que uma nação de origem ocidental marca a sua presença e a sua influência, ampliando a liberdade na cidade de Jerusalém e na terra de Israel.
1948, depois de uma decisão na Organização das Nações Unidas, com participação brasileira significativa de Oswaldo Aranha, apesar da resistência da divisão proposta entre judeus e árabes na Terra Prometida, na terra de Canaã, mesmo assim, essa resistência acaba sendo devidamente contornada por Israel, de modo que surge em 1948 o Estado de Israel. A bandeira mostra aqui o primeiro Estado independente recente ali na região. E assim o Estado de Israel nasce, e nasce com Jerusalém como a sua referência primeira. Para entender o que acontece, originalmente o plano da ONU é que a terra fosse dividida entre judeus e árabes. Os judeus, fugindo do que aconteceu no Holocausto na Europa, aceitam a proposta, os árabes não concordam. Então o conflito é estabelecido. Israel consegue a sua independência no dia 14 de maio de 1948 e a proposta era que a cidade de Jerusalém fosse dividida. Mas os conflitos aconteceram na sequência, até que, na guerra que aconteceu em 1967, depois da região ter sido ocupada pela Jordânia, bem como parte da própria cidade de Jerusalém, depois também invadida na parte judaica, e Israel é vitorioso nessa guerra, e depois também na de 73, e assim assumirá desde 1967 a administração, o controle de Jerusalém, e a cidade então é capital de Israel. É uma situação difícil de resolver do ponto de vista geopolítico, que envolve uma série de elementos históricos, religiosos e até mesmo de identidade de povos. Mas esse vídeo tem a intenção de, antes de qualquer pessoa ter muita opinião e talvez uma apressada posição sobre o que acontece, veja a longa e impressionante história de Jerusalém, desde os tempos antigos até chegar ali ao período propriamente cananita, depois o período da história israelita, depois o domínio babilônico, domínio persa, domínio grego, domínio romano, domínio bizantino, domínio árabe antigo, domínio dos cruzados, domínio árabe posterior, domínio turco-otomano, domínio britânico e, finalmente, o Estado de Israel. Conheça mais sobre Bíblia, história, cultura e temas semelhantes aqui no canal de Luiz Saião.